Olá, muito boa tarde para você, obrigado pela companhia. Badá, tudo certo? Tudo bem, Dudu. Semana começando meio atravessada, né, cara? Não, mas vai melhorar. Domingo terminou de forma atravessada com a derrota da Chapecoense, a terceira consecutiva, saindo do G4. Então a semana, nesse aspecto aí, não começa muito bem. Mas pode melhorar. Boa notícia para você. O Chape já joga de novo quinta-feira. Não tem muito tempo para ficar alimentando a crise. Isso. Né? A crise termina na quinta-feira, uma decisão de Copa do Mundo contra o Avaí. Aí acaba a crise ou aumenta? Né? Aumenta. Tipo o Grenal. Exatamente. Mas a Chape perdeu a terceira consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro, saiu do G4, depois de algumas rodadas aí, desde a 17ª rodada que o Chapecoense estava no G4, mas perdeu para o Cuiabá fora de casa, um jogo bem ruim, a gente tem as imagens aí, um jogo bem ruim no Chapecoense desde o início da partida, né, Badão? Péssima atuação. Eu acho que, eu estava tentando me lembrar, eu acho que foi a pior atuação nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Time apático, que não é normal, mal posicionado, jogando só na defesa, buscando empate. O Cuiabá não jogou muita bola, mas teve vontade de vencer. O Cuiabá atacou a Chapecoense. Olha o gol, 42 do segundo tempo, tal de Jader recebeu, aí rodopiou, redemunhou, ciscou e não teve ninguém para chegar para tentar tirar a bola. Era o Jonathan que estava na marcação. E aí o Jader acabou fazendo 42, um castigo merecido. Para o time que joga para empatar, e a Chapecoense foi lá para empatar, o castigo vem. E vem na hora certa. E vem na hora certa que não dava mais para reagir. Então, fraca atuação da Chapecoense, sem ambição de vitória, não deu um chute a gol, não criou uma oportunidade para vencer, foi jogar oportunidade para fazer gol, foi jogar para empatar e o castigo veio e veio de forma merecida. Apatia total do time da Chapecoense, irreconhecível. Repito, a pior atuação que eu vi, que eu me lembro, não me lembro de outra tão ruim, e olha que perdeu vários jogos aí, mas uma derrota tão amarga do fato de não ter ambição de vencer, cara. Era ganhar para voltar para o G4. Precisava da vitória, o Dalpozo colocou o time todo recuado, querendo jogar no contra-ataque, que não veio em momento algum. Marcinho, péssima fase. Neto Pessoa, péssima fase. Não tem reposição à altura na lateral direita, não tem reposição à altura no meio de campo, não tem reposição à altura para centroavante. Grupo curto, elenco curto, a gente sabia disso. A comissão técnica depositou muita confiança nesse elenco, dizendo, não precisamos contratar, vamos com o que tem tá bom. Aí perdeu algumas peças importantes e não tem reposição dentro de casa. Passou a janela inteira precisando contratar um zagueiro, contrataram o Bressan. E para volante, que precisava volante, e falaram em contratar volante, não contrataram. Então, a comissão técnica se acomodou com o elenco que tinha, perdeu peças importantes, a diretoria também faltou ambição, porque dinheiro para contratar tem dinheiro, o Chapecoense tem dinheiro em caixa, tem poder de investimento, mas preferiram ficar com aquilo que tem. E agora são 3 derrotas consecutivas, saindo do G4. Nem tudo está perdido, ainda dá tempo de recuperar, ainda dá tempo de buscar, mas a decepção ontem foi muito grande com a atuação e da maneira como a Chapecoense perdeu o jogo. Badá, você falou assim, pior atuação, fui buscar na memória aqui se teve algum jogo tão ruim. Eu lembro de alguns jogos ruins, como o Novo Horizontino, Botafogo de São Paulo, que foi parecido. Parecido, mas eu acho que ontem foi pior, cara. Ontem foi pior porque era jogo para ganhar e para voltar para o G4. Então tu tem que ter ambição de vitória, tu tem que ir lá jogar contra o Cuiabá, respeitando o Cuiabá, é o time que faz campanha irregular, agora encostou na Chapecoense, só está atrás do número de vitórias, mas tu tem que fazer uma gracinha. Lá, de vez em quando, tu tem que pisar no campo adversário com 2, 3 jogadores. Não vou dizer 4, 5, como o Cuiabá fez praticamente o jogo todo. Zola e chuveirinho para dentro da área. Chapecoense encurralada na área de defesa. Mas lá, de vez em quando, no jogo, tu pode dar uma escapadinha. Tu pode agredir o adversário. Pode ir para o ataque. A Chapecoense não fez isso. Não fez isso em momento algum. Então, o que me deixou mais chateado foi isso. A forma como a Chapecoense perdeu, sem ambição nenhuma de vitória. Então, não estamos dizendo que o que foi feito até aqui foi errado, não. Até a 23ª rodada, até a 24ª, a Chapecoense estava com 41 pontos. E aí, na minha opinião, fez até o mais difícil, que foi chegar nos 41 pontos na 23ª, 24ª rodada. Isso aí nos deu uma esperança
muito grande de que poderia realmente, de fato, brigar pelo acesso. Mas aí começou a perder jogadores, não foi feita reposição, e aí o time vive o seu momento mais difícil, o pior momento do campeonato. São 4 jogos sem vitória, 3 derrotas consecutivas e da maneira como perdeu para o Cuiabá. Agora é esperar que deem a volta por cima, e aí nós vamos esperar um time com mais atitude, um time com mais pegada, que o Gilmar Dalpozo, que tem jogador ali que parece concursado. Tem jogador ali que é tipo concurso público, não tira, não sai, não produz, mas continua no cargo. Então, está na hora de rever algumas coisas, o Gilmar Dalpozo. E ele vai ter essa oportunidade contra o Avaí, que eu tenho certeza para ele e para os jogadores. É um confronto diferente por tudo que aconteceu na final do Campeonato Estadual. Agora vai ter que ter uma outra postura, vai ter que ter uma outra atitude se quiser voltar a vencer. E quem sabe contar com o tropeço do Novo Horizontino, que joga fora de casa contra o Paysandu, que é o Lanterna. Quem sabe com o tropeço do Atlético Paranaense, que joga fora contra o Atlético em Minas Gerais. Quem sabe esses dois tropeçando. E a Chapecoense vai fechar a rodada na quinta-feira, 9h30 da noite. Chapecoense, esses dois tropeçando e a Chapecoense vencendo, a Chapecoense volta para o G4. Agora tem que ter atitude, tem que ter querer e tem que mostrar isso em campo. Tem que ter querência, né, Badal? Tem que ter querência. Ontem não quis. Definitivamente não quis. Não quis, né? A gente tem aí um pronunciamento do técnico Gilmar Dalpozo. Vamos dar uma assistida no que disse o treinador. Um confronto muito difícil, com um adversário que tem qualidade, muito equilibrado também, de poucas oportunidades de gol. Nós tivemos uma situação claríssima no primeiro tempo, uma bola trabalhada com o Giovani, que o Marcinho saiu na cara do gol. Talvez esse seja o lance mais real de gol em toda a partida e a gente não concluiu a gol. O segundo tempo também foi muito equilibrado, o adversário, ele numa bola ali bate, rebate, conseguiu fazer o gol, mas não foi uma jogada trabalhada e infelizmente a gente perdeu mais uma partida. Mas nesse momento a gente não tem tempo para lamentar, nós vamos fazer de tudo para recuperar esses atletas. Agora nós temos um clássico e nós temos que voltar a jogar um bom futebol para vencer e entrar de novo na competição e buscar o nosso objetivo. Tá aí o Gilmar Dalpozo, e lembrando que gol que não é de jogada trabalhada também vale. Né? Não, o que vale é bola na rede. Mas o segundo tempo não foi, com todo respeito ao Gilmar, que eu já elogiei muito. E tem muito crédito. Tem muito crédito e prefiro 1000 vezes elogiar do que criticar. Ele tem feito algumas escolhas que não estão dando certo. Ele não tem jogadores de reposição à altura do que saíram. E ele precisa fazer o time jogar mais. Quem sabe mexer no esquema, mexer em algumas peças que não estão correspondendo. E o segundo tempo não foi equilibrado. O segundo tempo, com 1 minuto de jogo, o Rafael Santos já fez uma baita defesa impedindo o primeiro gol e o Cuiabá continua atacando, mesmo sem qualidade, mesmo sem precisão nos cruzamentos, mas a Chapecoense ficou encurralada no seu campo de defesa, não teve nem contra-ataque, então uma atuação decepcionante da Chapecoense, mas bola no centro, segue o jogo, recomeça, foca contra o Avaí, mobiliza contra o Avaí, mobiliza a torcida contra o Avaí, para tentar se recuperar da melhor maneira possível, quebrar essa sequência de 4 jogos sem vitória contra um adversário tradicional que eu espero que esteja atravessado na garganta do pessoal de dentro da Chapecoense, como está dos torcedores. Então, joguem pela torcida e para que a Chapecoense recupere esses pontos perdidos. Gimenez mais 10. Coloca a classificação pra gente aqui. Tá na hora, né, cara? Tá na hora de rever algumas coisas ali. Badá, Chapecoense caiu pra 6ª colocação, tá com 41 pontos. Vou te dar uma notícia boa. Opa, quando venceu o Cuiabá, no turno da competição, a Chapecoense estava na 6ª colocação, acabou a rodada na 6ª colocação, a 2 pontos do G4. E virou o turno da competição dentro do G4. Se repetir o feito, é acesso. Tem jogo. Tem jogo. Tamo no páreo, tem jogo. Mas tem muita gente no bolo aqui. Tem muita gente chegando. Cuiabá chegou, o Remo perdeu em casa, mandou o técnico embora, mandou o Marcos Braz embora, fez uma limpa. Mandou todo mundo embora. Como é que pode? Fiquei muito triste, inclusive, com a notícia. Imagino que sim. Mas o Atlético Paranaense está aí atropelando, 5ª vitória consecutiva, Novo Horizontino ganhou com gol no finalzinho, Criciúma também está patrolando quem aparece na frente, Curitiba que patinou, Goiás ganhou também magrinho, mas ganhou. Então a peleia é essa aí. Tá no jogo. Agora essas críticas pontuais são em relação à atuação fraquíssima de ontem. Agora, dá para recuperar. Ainda dá para recuperar. Quem sabe um tropeço do Novo Horizontino do Atlético ganhando do Avaí, volta para o G4 e continua nos dando a esperança
e o sonho de que ainda pode brigar pelo acesso, mas tem que recuperar o futebol e retomar o caminho das vitórias. Não dá para ressuscitar o Avaí que estava aqui em cima, por aqui, ó. Não dá para querer ressuscitar. O Avaí tá na segunda página. E que tá. Deixa lá. E que tá. O Avaí vem aqui como quem não quer nada, já meio fora do campeonato, salários atrasados, jogadores que não falam, jogadores que não concentram, não tem mais praticamente nada para jogar no campeonato. A única coisa que eles querem lá, querem muito, é atrapalhar de vez a vida da Chapecoense. Resta a Chapecoense não deixar acontecer. Como é que tu fala? Verdiote? Verdiote. Verdiote, caro Dedê. É isso aí. Seria muito amargo uma derrota em casa para o Avaí. Seria péssimo não ganhar do Avaí em casa. Seria. Por Realmente tudo aquilo seria. que aconteceu no Campeonato Catarinense.